Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a
Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, meu Pai. Obrigada, meu Pai, por cada irmão que está aqui. Nós te agradecemos por cada visitante também, meu Pai, que está aqui na tua casa. Pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor continue falando aos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, corações puros, corações sinceros, meu Pai, a te louvar, a te engrandecer, meu Pai, por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir, meu Pai. Continue conosco, meu Pai. Receba o nosso louvor, meu Pai. Obrigada também, Senhor, pelos irmãos que dedicaram de seus dízimos e suas ofertas. Que o Senhor nunca permita que falta nada, meu Pai, na mesa dos teus servos, meu Pai. O emprego a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor continue sustentando a cada um conforme a tua vontade, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto já está aqui no Data Show também. Se você está com a Bíblia, abra a sua Bíblia. Compartilhe ela com a pessoa que está do seu lado, que porventura possa estar sem a Bíblia, principalmente os que estão mais ao fundo. Mateus 25, de 14 a 30. A parábola dos talentos. Amém? Amém ou misericórdia, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus, meus irmãos. A parábola dos talentos. Meus irmãos, hoje, enquanto eu estava digitando os slides lá, eu ainda comentei com a irmã Verônica. Vamos prestar atenção. Parábola dos talentos, meus irmãos, ela de fato, para usar aqui um termo mais coloquial, é uma bordoada nos crentes. Para usar aqui um termo bem coloquial e de fácil compreensão para os irmãos. Essa parábola, meus irmãos, ela fala diretamente ao coração dos servos de Deus. Aqueles que já têm um compromisso sincero com o Criador
e dos quais se espera um comprometimento e dedicação à altura do Mestre, do Senhor, a quem nós dizemos que servimos. Mas, pois bem, meus irmãos, antes de nós entrarmos, fazermos nossas considerações, eu coloquei aqui uma observação. Como se trata da parábola dos talentos, nós precisamos entender o que era um talento. Então, o que era o talento? O talento, mais ou menos 34 quilogramas, o talento de ouro, mais ou menos 34 quilogramas, seria o equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador diário. Mesmo um talento de prata equivaleria ao pagamento de mais de 1 ano de salário. E aqui nesse contexto, meus irmãos, o talento ao qual o autor se refere é o talento de prata, certo? Lá no versículo 18, a maioria das nossas Bíblias traduziu aí no versículo 18... a palavra grega, que na verdade significa prata, foi traduzida nas nossas versões por dinheiro, certo? Então a palavrinha onde está dinheiro aí no versículo 18, na verdade no texto grego original, o significado literal dela é prata. Certo, meus amados? Então, o talento ao qual esse texto se refere, essa comparação que Jesus está fazendo com o talento, ele está fazendo a comparação com o talento de prata, certo, meus irmãos? Que era também uma grande porção, era de fato algo valioso à época. Como os irmãos viram aqui na observação, o talento de prata equivalia ao pagamento de mais de 1 ano de salário, certo, meus irmãos? Pois bem, meus irmãos, domingo passado nós vimos aqui a parábola das 10 virgens, e a parábola dos talentos, ela vem no mesmo contexto, ela vem aí na continuidade da parábola das 10 virgens. No versículo 1 do capítulo 25, que começa falando aí da parábola das 10 virgens, Jesus diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante. Então a comparação que Cristo está fazendo aqui nesse contexto é entre o reino dos céus, e no caso da parábola das 10 virgens, com as 10 virgens, e neste caso aqui, meus irmãos, Jesus então compara o reino dos céus com o quê? Com os talentos. Os talentos que foram distribuídos pelo Senhor a um, a outro e ainda a outro. Ao primeiro foi dado 5 talentos, ao segundo foi dado 2 talentos, ao terceiro foi dado 1 talento, certo? Então, o senhor de uma determinada propriedade ia se ausentar do país e precisava, irmã Jaqueline, que alguém, que os seus servos cuidassem de sua propriedade. Ora, 7 talentos era muito dinheiro para aquela época, meus irmãos. E o que então que esse senhor faz? Reparte, irmão Odair, esses 7 talentos com os seus mordomos, com os 8, aliás, meus irmãos? É porque matemática, meus irmãos, não é comigo, então os irmãos me perdoem, matemática é com Cleito, comigo é outro negócio. Mas vamos lá, 8 talentos. Repartiu esses 8 talentos então com os seus mordomos, para que eles, enquanto ele estivesse viajando, administrassem os seus bens. Então a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Certo, meus irmãos? Então, para que fique claro para os irmãos desde já, a parábola dos talentos, meus irmãos, é um texto claro de mordomia cristã. A mordomia cristã, meus irmãos, é um princípio bíblico, certo? É um dos fundamentos da nossa declaração doutrinária, da declaração doutrinária dos batistas. Os batistas pregam o princípio da mordomia cristã. E o que é a mordomia cristã? O que é ser mordomo? Nós, meus amados, enquanto mordomos de Deus, entendemos que tudo que está ao nosso alcance, que é criação de Deus, foi nos dado para que nós cuidássemos e administrássemos. Os dons que você recebeu, as propriedades que você recebeu, a cidade em que você mora, a natureza que está à nossa volta, toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus nos concede, irmão Odair, Ele nos concede para que nós cuidemos e administremos, porque nada disso nos pertence. A sua vida não te pertence. Se você está vivo hoje, ouvindo o pastor Amadeu pregar, essa vida que você vive na carne, você deve ela a quem? A Deus. Você, portanto, deve cuidar, administrar bem a sua própria vida
Porque você é mordomo de Deus. A mordomia cristã, meus irmãos, é um princípio, é um fundamento da fé cristã muito amplo. Pela mordomia cristã, por exemplo, nós entendemos que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Por que que eu preciso cuidar da minha saúde? Porque a vida que eu tenho não é minha, é de Deus. E se Deus me deu essa vida, eu preciso cuidar bem dela. O corpo que você tem não é seu. É Deus que te concedeu. E você precisa cuidar bem dele. A natureza que está à sua volta, muitos quando falam de ecologia, né, pensam que isso é papo de Greenpeace. Mas não. Isso é papo de crente de verdade. A natureza que está à sua volta deve e merece ser bem cuidada, porque ela também geme. Como se estivesse com dores de parto, aguardando o dia em que a raça humana será restaurada. E por que a natureza aguarda isso? Porque ela está nessas dores todas por conta do quê? Do nosso pecado. Então nós também temos que cuidar bem da natureza. Enfim, meus amados, nós temos que cuidar de tudo. Porque nada nessa vida nos pertence. Nós somos mordomos da criação. E devemos cuidar também, meus amados, obviamente, e a parábola dos talentos, apesar de não falar especificamente disso, mas ela também engloba isso, certo? Os dons que Deus nos concede, que não podem ser confundidos aqui com talento, porque talento aqui no contexto é pagamento. Não é talento de qualidade ou de aptidões que você tem, exatamente. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra, certo? Apesar de nós vermos aí muitos fazendo essa confusão, e apesar de, por um outro lado, essa questão dos dons poder também ser englobada na mordomia. Porque um dom que eu recebo de Deus também deve ser muito bem administrado por aquele que o recebe, certo? Mas a parábola ela não fala especificamente disso, certo, meus amados? Talentos aqui se refere a pagamento, certo? E não a aptidões, como a irmã Verônica aqui muito bem citou. Mas, pois bem, essa parábola, então, meus amados, ela nos fala de mordomia cristã. E nesse contexto de mordomia cristã, volta lá no começo para nós, por favor. Eu quero destacar uma frasezinha aqui, meus irmãos. Muito importante. Acompanhem comigo aqui, ó. Pois será, então aqui, lembrando que isso aqui está no mesmo contexto da parábola das 10 virgens, então Jesus, da mesma forma que na parábola das 10 virgens, ele compara o reino dos céus com as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, aqui ele vai dar continuidade a essa comparação. Ele está comparando o reino dos céus, só que agora a questão dos talentos, certo? Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora olha só o que eu sublinhei ali. A cada um segundo a sua própria capacidade. Meus amados, Deus, Ele não nos concede responsabilidades, dons ou quaisquer outras coisas, irmã Jaqueline, que Ele queira que nós administremos, mas que Ele saiba que nós não estamos capacitados para isso. Nós observamos, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas querendo ser aquilo para o qual elas não foram chamadas. E por um outro lado, nós observamos alguns que são chamados não fazendo aquilo para o qual foram chamados. Então são dois extremos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos alerta veementemente para que nós tomemos cuidado, certo? Deus, Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Se eu fui chamado para ser pastor, é porque Deus sabia que eu tinha capacidade para exercer essa vocação. Se eu fui chamado por Deus para ser professor, para ser pregador, é porque Deus sabe que eu tinha capacidade para exercer esse dom e o próprio Deus me capacita a exercê-lo. Eu, por outro lado, meus irmãos, não vou querer me aventurar a exercer algum outro tipo de dom para o qual eu saiba muito bem que eu não fui capacitado. E como eu disse para os irmãos, infelizmente nós lidamos muito com isso. Há pessoas que querem fazer aquilo para o qual elas não foram chamadas, e há aqueles que foram chamados que negligenciam a vocação que Deus lhes concedeu.
Então nós não podemos cair nem em um extremo e nem um outro. Você tem um dom. Você tem uma vocação. Faça aquilo que Deus te chamou. Cumpra com a sua vocação. E com toda certeza, você, assim como os servos dessa parábola, serão chamados de servos bons e fiéis. Se você receber um chamado e não tem arcado com ele, não tem cumprido com ele, acorda, meu jovem. O que você está esperando? Jesus voltar e tirar até aquilo que você não tem? O que você está esperando? Quantas outras convocações você precisará ouvir? A cada um segundo a sua própria capacidade. Deus concede o dom. Deus concede aí a responsabilidade. A igreja confirma, certo? Porque obviamente que a igreja precisa reconhecer. E do que mais você precisa para reconhecer e trabalhar? Deus, meus amados, não nos dá nada para o qual Ele saiba que nós não estamos preparados. Entenda isso. Entenda isso, meu amado. E eu, meus irmãos, enquanto pastor, os líderes de um modo geral, nós podemos até ter sinais ou sombra daquilo para o qual Deus está te chamando. Mas na verdade, meus irmãos, o único que pode de fato testificar da sua vocação é você mesmo. E nada melhor para você descobrir a sua vocação do que você trabalhar. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, essa caminhada aí desde os 18 anos de idade como pregador do evangelho, quantas e quantas pessoas eu já conheci que chegavam na igreja e se achavam incapazes de tudo. E aí começa a trabalhar e descobre efetivamente a sua vocação, se dedicam a ela e dali vão adiante. Nada melhor do que o trabalho para mostrar o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Amém, meus irmãos? Fato é que para todos nós, Deus deu responsabilidades. Porque Deus não nos chama, meus amados, para sermos pesos mortos. Deus não precisa de peso morto. Deus, Ele te chama para trabalhar. A obra, meus irmãos, ela só avança, ela só cresce quando todos entendem que precisam trabalhar. O pastor Vanderlei, ele tem uma expressão muito interessante. Eu aprendi com ele nos 4 anos de caminhada que estive com ele lá no Jardim Presidente. Tartaruga, meus amados, não vai para frente rápido, sabe por quê? Porque tem que carregar a casa nas costas. Igreja nenhuma vai para frente sendo carregada nas costas de 1 ou 2. Nenhuma. Se entendemos, meus amados, que a igreja é de fato um corpo, todos os membros desse corpo precisam trabalhar. Porque quem trabalha não tem tempo de dar trabalho. Amém? Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 16. O que recebera 5 talentos, olha só outra expressão que eu achei interessante aqui, apesar de eu não ter sublinhado. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Interessante é isso, irmão Dair. Nós, enquanto cristãos, recebemos responsabilidade de Deus, sabemos na maioria das vezes quais são essas responsabilidades, mas ao invés de agir rápido, de trabalhar, de fazer a coisa florescer, mãe de net, eu pareço que eu fico querendo fugir do negócio. Eu fico esperando, sabe-se lá, aconteceu uma manifestação angelical, sobrenatural, caiu um meteoro na terra, uma estrela cadente, para eu entender que eu preciso trabalhar.
Pode ser que nessa sua espera demorada, já não tenha mais tempo, porque o senhor da casa já vai ter voltado. E aí, meu amado, como nós vamos ver mais adiante, para você só vai sobrar uma coisa: choro e ranger de dentes. Nós, meus amados, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, estamos plenamente cientes das nossas responsabilidades. Por mais que você ainda não tenha descoberto qual que é a sua aptidão ou qual que é o seu dom específico, mas convocado, chamado para trabalhar, todos nós somos. E como eu disse, uma das melhores formas de você descobrir o seu dom é trabalhando, porque peso morto, ficando parado, você não vai aprender, ou saber, ou conhecer absolutamente nada. Então eu quero dizer para você, saia imediatamente. Não perca mais tempo. Porque se o dono da casa voltar para você, e ao invés de ter dobrado o seu talento, dobrado e melhorado as suas responsabilidades, você tivesse esquivado ou escondido elas, para você, meu jovem, minha jovem, só vai sobrar choro e ranger de dentes. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Interessante, meus amados, não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que de fato abraçam o dom que Deus concedeu e começam a trabalhar, dentro de pouco tempo você começa a perceber a pessoa se destacando também em outras áreas. Por que será, irmão Adair? Por que será? Por que, irmão Cleiton? Por que Deus faz de um pastor? Por que Deus faz de um professor? Por que Deus faz de um pregador? Por que Deus pega um e faz dele essas 3 coisas de uma vez só? Porque quando nós reconhecemos o dom que Deus nos concedeu e trabalhamos, meus amados, Deus nos multiplica. Deus nos usa cada vez mais. E eu não sei para os irmãos, mas pelo menos para mim, ser usado nas mãos de Deus é um privilégio muito grande. O que ganhou 2, seguiu na mesma linha. Olha só aqui, versículo 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Lembrando que cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, certo? Mas trabalhando, cumprindo com a sua vocação, cumprindo com o seu chamado efetivamente. Vamos lá, versículo 18. Aí agora, até aqui nós vimos a parte boa da história, certo? Agora nós começamos a ver a parte dolorosa. Mas o que recebera 1, já recebeu menos, certo? Já recebeu menos. E mesmo recebendo menos, não foi capaz de render o que era esperado. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nós vimos aqui, meus irmãos, domingo passado na parábola das 10 virgens, que o nosso Senhor Jesus, ele pode voltar para nós em 2 ocasiões. Quais são essas ocasiões? Na volta dele, na segunda vida, ou então quando nós morrermos, não é verdade? Se eu morro hoje, quando é que eu vou encontrar com Jesus? Hoje mesmo, certo? Hoje mesmo. Então, a menos que você já tenha aí calculado o dia da sua morte, eu acho que todos nós precisamos estar em plena vigilância. Não é verdade, irmão Daí? Do contrário, eu posso ser surpreendido a qualquer momento, certo? E muitos nessa de achar que Deus ou que Jesus está tardando, serão pegos de surpresa. Como a parábola que nos diz. A parábola nos mostra que o dono lá desses talentos, ele demorou um tempo para poder voltar. Mas o fato é que depois de passado um tempo ele voltou. E voltou para quê? Para ajustar contas. Ora, ele deixou as responsabilidades para os seus mordomos administrarem. Assim como, irmã Jaqueline, Jesus Cristo deixou também para cada um de nós responsabilidades.
Assim como, irmão Ramsés, Jesus também deixou para nós dons, responsabilidades. Nós temos muitas coisas para administrar, porque nada nessa vida nos pertence. Tudo pertence a quem? A Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E um dia Ele vai voltar para prestar contas, para ajustar contas, melhor dizendo. E esse, meus irmãos, que recebeu ao contrário dos demais, que saíram imediatamente para fazer a coisa render, para fazer a obra multiplicar, esse, meus irmãos, fez como, infelizmente, nós vemos muitos crentes fazerem. Correu, cavou um buraco e escondeu. E eu te pergunto, adianta esconder alguma coisa de Deus? E será, meus amados, que é justo você receber um presente de Deus? Porque, como eu disse, dons e as responsabilidades que Deus nos concede para nós devem ser vistas como privilégio. É justo você ser privilegiado por Deus, recebendo dons, recebendo responsabilidades, e você esconder esses dons? E você esconder essas responsabilidades? Eu creio que não. Mas nós vamos ver se é ou se não é. Vamos lá. No versículo 19, então, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 20, então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E a mesma coisa, meus irmãos, foi em relação ao que ganhou outros 2. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É essa, irmã Ednete, a sentença que os servos bons e fiéis receberão de Jesus Cristo quando se encontrarem com Ele. E a pergunta, meus amados, que paira no ar, os irmãos já perceberam que eu gosto muito de fazer essas perguntas para forçar a sua reflexão. Você tem sido um servo bom e fiel? Você tem sido um servo bom e fiel, Cleiton Coelho? Você tem sido um servo bom e fiel, Robert? Tem sido uma serva boa e fiel, Érica? Você, que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, tem sido um servo bom e fiel? Ao se encontrar com Cristo, será essa a sentença que você receberá? Muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Porque você foi fiel no pouco, mas eu sobre o muito te colocarei. Quais são as suas responsabilidades? Quais são os seus dons? O que você tem feito com eles? No que você tem cooperado para o desenvolvimento da comunidade cristã da qual você faz parte? A igreja, quando olha para você, reconhece em você um vocacionado? E quando eu falo vocacionado aqui, meus irmãos, por favor, preste atenção. Eu não estou falando aqui só de pastores e missionários, não. Vocação, Deus tem uma para cada um. Às vezes nós falamos de vocação como se só pastor e missionário fosse vocacionado. Mexer na mesa de som, sonoplastia na igreja, é um dom? É uma vocação? Cadê os nossos? Porque nós estamos sem.
Evangelizar é um dom? Onde estão nossos evangelistas? Ensinar é um dom? Onde estão nossos professores? Ser um missionário é um dom, irmã Ednete? Onde estão os nossos missionários? Ser pastor é um dom, irmão Odair? Onde estão os nossos pastores? Qual é o seu dom? Cantar é um dom, irmã Verônica? Onde estão os nossos cantores? Tocar instrumento é um dom, irmão Cleiton? Onde estão os nossos tocadores? Os nossos instrumentistas, para ficar mais bonito, né? Onde estão? O que você tem feito com os dons e com as responsabilidades que Deus tem dado a você? Talvez você esteja fazendo como esse cidadão que eu vou ler agora. Então preste atenção na conduta dele e nas consequências para ele, porque pode ser que Deus esteja falando para você. Versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, uma responsabilidade, um dom. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Meus irmãos, que fala mais arrogante desse servo sem vergonha e infiel? Além de receber uma responsabilidade por parte do seu senhor e não fazer nada com ela, irmão Ramsés, ao comparecer diante do Senhor, olha a arrogância dele: Senhor, eu sei que o senhor é bravo demais. E ele ainda fala mal dele ainda. O senhor ajunta onde o senhor não espalhou, e o senhor ceifa onde o senhor não plantou. Fiquei com medo que fui lá e escondi. Que fala arrogante, mãe Ednete. Que fala terrível. E a resposta do Senhor para ele, como pode ser a de Deus para você, foi a seguinte: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então ele faz aqui uma pergunta irônica para ele, né? Ora, quem foi que disse para você que eu ceifo onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Mas você sabe disso? Você acha que sabe disso? Servo mau e negligente. Cumpria, portanto, se é que você sabe dessas coisas, que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. É isso, meus amados, que acontece com quem recebe de Deus dons e responsabilidades e não cumpre com eles. Deus tira, irmã Ana Cláudia. E dá, sabe para quem? Para quem trabalha de verdade. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E esse versículo 30, meus irmãos, é uma sentença completamente contrária àquela que Deus dá para os servos úteis, para os servos bons e fiéis. Ao servo mau, ao servo inútil, irmão Odair, a palavra de Jesus, ela é dura. E o servo inútil, lançai-o
fora, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que tipo de servo você é? Pare um pouco para refletir nesse instante e pergunte isso para você mesmo. Que tipo de servo você é? Como você tem lidado com as responsabilidades que Deus tem te entregado? Nessa noite, meus irmãos, antes de fazer aqui um convite para a salvação, eu quero dar a você a oportunidade de se consertar com Deus. Porque Deus, meus amados, não precisa de servos inúteis. Deus, meus amados, não precisa de pesos mortos. De pessoas que, além de não administrarem bem aquilo que lhes foi concedida, atrapalham aqueles que estão tentando cumprir com a sua vocação. Nós, meus amados, com humildade, precisamos chegar diante de Deus e reconhecer que muitas vezes, irmão Ramsés, nós temos nos comportado como servos inúteis. Temos nos escondido de nossas responsabilidades. Temos enterrado as nossas responsabilidades, os nossos dons. Mas vai chegar um momento, meus amados, em que o Senhor voltará. E nós deveremos prestar contas a Ele de cada uma das responsabilidades que a nós foi concedida. E eu quero dar a você a oportunidade de fazer esse concerto com Deus. Se você por alguma razão tem se considerado inútil, que você saia do seu lugar e venha até aqui, que eu quero orar pela sua vida. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Meus amados, uma das razões, meus irmãos, pelas quais eu aprecio muito a pregação expositiva é que quando nós traçamos essa sistemática de pregação e seguimos uma sequência, nós de maneira nenhuma podemos ser acusados de estar jogando diretas ou indiretas para alguém. Aqueles irmãos que são próximos de mim sabem muito bem que eu não compactuo com essa prática. Eu não creio, meus amados, que o púlpito seja o lugar para nós direcionarmos diretas ou indiretas para quem quer que seja. Mas quando nós estabelecemos uma sequência de pregação e obedecendo essa sequência de pregação, a palavra é pregada e ela fala diretamente ao coração daquele que ouve, isso, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não quero, meus amados, de modo algum que os irmãos estejam aqui à frente por mero constrangimento. Mas se de fato você ouviu a palavra nessa noite e entendeu que em um momento ou outro, que por alguma razão ou outra, você
tem sido um servo inútil. Que você às vezes tem negligenciado as responsabilidades que Deus tem dado a você. Que você em algum momento tem negligenciado os dons que Deus tem dado a você. Se você de fato entendeu isso e humildemente está aqui nesse instante reconhecendo isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque aqueles que se humilham na presença de Deus serão exaltados. E eu gostaria que vocês, com toda sinceridade, orassem comigo essa oração que eu também estarei fazendo enquanto pastor. Porque eu também reconheço, meus amados, que em um momento ou outro eu tenho deixado de ser útil ao meu Deus, tanto quanto eu sei que eu poderia. Portanto, ao fazer essa oração, que você possa repeti-la juntamente comigo, de todo o coração, de toda a sua alma, porque de Deus, você com toda certeza poderá receber nessa noite o reavivamento necessário para que você possa entender exatamente qual é a sua vocação, e não apenas entender, mas colocá-la em prática para a honra e para a glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Diga comigo assim: Senhor Jesus, quantas e quantas vezes eu tenho sido um servo inútil. Senhor Jesus, quantas e quantas vezes eu tenho negligenciado as responsabilidades, os dons, o cuidado para com a minha vida e tudo aquilo que está ao meu redor, que foi deixado pelo Senhor para que eu, como bom mordomo, cuidasse. Senhor Jesus, reaviva a fé, o compromisso, a dedicação que há no meu coração. Que eu possa, quando o Senhor voltar, escutar de Ti: entra, meu filho, no meu gozo, porque você tem sido um servo bom e fiel. Senhor Jesus, perdão. Perdão. Amém. Amém, meus amados. Você pode voltar para o seu lugar. E que dia após dia você possa dar provas práticas desse compromisso que nessa noite, mais uma vez, você reafirmou com o nosso Senhor. Antes de encerrar este culto, meus amados, eu quero agora que você, que renovou esse seu compromisso, essa sua dedicação, que você curve a sua cabeça e interceda pelas pessoas que estão à sua volta. Porque essa noite, meus irmãos, além de ser uma noite de dedicação, de compromisso, essa noite também pode ser uma noite de salvação. Eu não conheço, meus amados, a vida de todos aqueles que estão aqui me ouvindo. Aumenta um pouquinho o microfone, por favor. Eu não conheço, meus irmãos, a vida de todos aqueles que estão me ouvindo nessa noite. Prestem atenção, por favor. Você que já é membro e congregado dessa igreja, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, interceda em favor das pessoas que estão à sua volta. Por favor. Eu quero dizer para você que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo. Nós só podemos ser servos bons e fiéis se nós já formos servos. Para que você possa se tornar efetivamente um servo de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você precisa reconhecê-lo publicamente como Senhor e Salvador da sua vida.
Você já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João capítulo 14, versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você já confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já tem dado testemunho público da sua fé em Jesus Cristo? Tudo o que eu quero nessa noite é poder orar juntamente com você, dizendo: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego a minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu faço uma aliança de fé com o Senhor. Reconheço que sou pecador e que até então eu tenho vivido como se Deus não existisse. Mas a partir de hoje, Jesus, eu quero viver para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu quero fazer essa oração juntamente com você. Se você ainda não fez uma aliança genuína de fé com Jesus Cristo, se você ainda não tem dado testemunho público de fé em Jesus, levante uma de suas mãos nesse momento, que eu quero orar por você. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e você nessa noite deseja ser um servo fiel de Jesus Cristo, você precisa entregar a sua vida nas mãos dele completamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Amém, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém, meus amados, que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Quando Cristo voltar para você, Ele espera te encontrar como servo. Um servo bom e fiel. Porque se você não for encontrado nessa situação, o seu destino é a morte, a perdição eterna, o distanciamento para todo sempre do nosso Deus Altíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não perca essa oportunidade que Deus tem te concedido. Amém? Feche os seus olhos nesse instante, curve a sua cabeça. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso, em que pudemos, meu Pai, observar a contrição de muitos irmãos, a humilhação, meu Pai, de muitos irmãos, reconhecendo, ó Pai, que tem sido em um momento ou outro inúteis, que tem, ó Pai, se comportado de forma negligente para com as responsabilidades e dons que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Reforça, Pai, o compromisso e a dedicação de cada um deles, que nessa noite foi exposta publicamente. Agradecemos também ao Senhor pelas vidas, ó Pai, que diante da pregação do Teu Evangelho se renderam aos Teus pés, reconhecendo, ó Pai, que são pecadores e que precisam de Ti de hoje por diante e daqui até a eternidade.
Cuida, ó Pai, de cada uma dessas pessoas. Sustenta a fé de cada uma delas, ó Pai. Que de fato, meu Pai, as decisões aqui tomadas sejam, meu Pai, decisões conscientes, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E não por mero constrangimento, e não por mera emoção. Trabalha, meu Pai, com o Teu Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas. E completa, Pai, em nossos corações a mensagem que nessa noite foi pregada. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém.